Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos vamos refletirmos na bendita palavra de Deus. O texto bíblico de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 1 ao 12. E eu quero convidar você a ler comigo apenas um dos versículos e logo em seguida, quando nós formos refletindo, nós vamos lendo os demais versos. Diz assim, o versículo de número 8, produzir frutos próprio de arrependimento. Produzir frutos próprio de arrependimento. Vamos falar com Deus neste momento. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de Ti, Pai. Estamos com Teu livro santo, onde queremos extrair para o Teu povo uma palavra de esperança, Senhor. E agora, meu Deus, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através desta palavra. Fica conosco, Pai. Fale aos nossos corações. Abençoa cada um dos ouvintes desta palavra. As famílias dos mesmos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem nesta oportunidade é a urgente necessidade de arrependimento. Quero pensar com você que o arrependimento, ele é urgente, ele é necessário e nós precisamos proclamá-lo com maior urgência possível. O texto que nós temos em mente, nós encontramos a apresentação de João Batista lá no Rio Jordão, lá no deserto, proclamando a necessidade do arrependimento. Quando eu penso em arrependimento, algumas coisas me vêm à mente. E quero sugerir apenas algumas delas para vocês. Conheço pessoas que falam assim, eu roubei, eu matei, eu traí, eu bebi, eu dirigi sem carteira, eu fiz tudo de errado e não me arrependo. É muito triste quando nós ouvimos pessoas dizer, eu não me arrependo. Eu quero dizer para você nessa oportunidade que Jesus tem uma mensagem para você. E essa mensagem é a mensagem do arrependimento. É a mensagem de você consertar a sua vida com Deus. O texto inicia dizendo, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. João estava pregando no deserto para um povo que vivia num deserto espiritual. E eu explico para você. Eu explico para você porque quando ele diz naqueles dias, ou seja, naqueles dias que estava completando 400 anos de silêncio profético, naqueles dias em que o rei Herodes, com seu pecado, com sua covardia, estava governando aquela região. Naqueles dias que Caifás era sumo sacerdote e trazia para o povo a corrupção religiosa. Naqueles dias em que os saduceus e os fariseus estavam disputando o poder, mas estavam ali tão somente mal intencionados, tão somente buscando os interesses próprios. Os fariseus colocavam uma carga opressora em cima do povo. Não faz isso, não faz aquilo, faça isso ou faça aquilo. Queriam dizer para o povo que a vida cristã era algo exterior, aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço. Do outro lado, nós tínhamos o outro grupo oponente dos fariseus, que estavam dizendo para o povo exatamente o contrário do que eles deveriam fazer. Eles estavam dizendo, não acreditamos na ressurreição, não acreditamos em anjos, não acreditamos na vida eterna, não acreditamos em muitos textos da palavra de Deus. Diante desse cenário caótico, há uma necessidade urgente de pregarmos sobre o arrependimento. E o texto inicia que naqueles dias João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia.
Por que ele apareceu pregando? Porque há uma necessidade de pregarmos o arrependimento. E essa necessidade, ela é urgente. É interessante que ela foi urgente nos dias de João. 2000 anos se passaram e essa mensagem continua tão urgente quanto naquela época. Hoje nós precisamos, como nunca, de que a mensagem do arrependimento volte a ser pregada, que a palavra de Deus volte a ser ensinada, que os homens entendam que há uma necessidade urgente de arrepender dos seus pecados e de consertar as suas vidas com Deus. Eu quero compartilhar com você uma segunda lição. O arrependimento precisa nos levar a Jesus Cristo. Veja comigo nos versículos 2 e 3, que diz assim: e dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Porque é dele que o profeta Isaías disse, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A mensagem de João, ela dizia, você precisa de arrependimento. Veja comigo o verso 2, dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. E no verso 3 ele diz sobre a profecia que Isaías havia falado, preparai o caminho do Senhor. O arrependimento, meus queridos e amados irmãos, ele precisa levar nós diretamente para Jesus, a única esperança que nós temos. Você já chegou até Jesus? Você já encontrou esperança para a sua alma em Jesus? É isso que João proclamava, é isso que eu proclamo, é isso que nossas igrejas precisam proclamar. É isso que você deve orar, para que o seu pastor, para que, se você é pastor, para que as igrejas, para que os líderes, para que os pregadores proclamem essa urgente necessidade de arrependermos e chegarmos até Jesus Cristo, o único que pode salvar, o único que pode dar a vida eterna. E eu quero compartilhar com você, rapidamente, uma terceira ideia, que está nos versículos 4 a 6, que diz assim, João usava roupas feitas de pelos de camelo, e um cinto de couro, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Habitantes de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região do Jordão, iam até ele, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O arrependimento precisa gerar confissão de pecado. É a terceira lição que eu quero que você aprenda. Você precisa reconhecer, eu sou pecador, eu preciso de Jesus. E você precisa confessar. O coração contrito, o coração quebrantado, diz o salmista Davi no Salmo 51, Deus não rejeita. Deus gosta de um coração arrependido. Deus gosta de ver que há em nós um desejo de mudança. E João, quando ele está proclamando isso, é interessante olharmos que João não preocupava com o seu estilo de beleza. Ele vestia roupa de pelo de camelo. Ele não preocupava com aquilo que ele alimentava. Ele estava alimentando de gafanhotos e de mel silvestre. Ele não preocupava com a região aonde ele ia pregar. Ele estava pregando no deserto. Mas uma coisa, João estava preocupado. Ele queria que as pessoas confessassem os seus pecados. Não importa se a igreja que você reúne é uma instalação feita de mármore, com bancos almofadados, com ar-condicionado, com melhor acústica, com melhor orador, com melhor música, se no seu coração não existe arrependimento. Se no seu coração você não confessou a Jesus que você é um miserável, um pecador e que precisa desesperadamente dele. Meus queridos e amados ouvintes, precisamos voltar os nossos corações urgentemente para Jesus. Precisamos olhar novamente na direção de Jesus. Ali está a esperança. Ali está a oportunidade, a maior de todas as oportunidades de transformação que alguém pode ter. Ali está o caminho que pode gerar uma mudança genuína nos nossos corações. É a confissão do pecado.
A urgente necessidade de arrependimento, ela gera em nós uma quarta mudança. O arrependimento precisa gerar frutos verdadeiros. Veja comigo os versículos 7 a 10. Mas quando ele percebeu que muitos fariseus e saduceus iam ao lugar em que ele batizava, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os líderes fariseus e saduceus, eles estavam indo lá conferir o que João estava fazendo. Eles não estavam lá com o coração arrependido. Eles não estavam lá buscando uma mudança de vida, uma mudança aqui no coração. Eles estavam lá dizendo: o que esse cara está pregando? O que ele está ensinando? Ele está saindo fora da tradição, ele está saindo fora dos nossos costumes, ele está inventando algo diferente. Na verdade, ele não estava inventando nada. Na verdade, ele estava ensinando o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Quantas vezes muitas pessoas vai até nós dizendo: eu quero seguir a Jesus, mas essas pessoas não querem se arrepender, não querem mudar de vida, não querem ter os seus corações transformados. E um coração transformado, ele gera um fruto. Era isso que os fariseus e os saduceus não estavam produzindo. Eles não estavam produzindo fruto. E João fala assim: raça de víboras, por que vocês estão fugindo de Deus? Produzam fruto próprio de arrependimento, diz o verso 8. E ele continua dizendo nos versos 9 e 10, não fiqueis dizendo a vós mesmos: Abraão é nosso pai. Eu vos digo que até mesmo dessas pedras Deus pode dar filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Aquela que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Nós encontramos aqui João jogando um balde de água fria, jogando uma flecha direto no coração egoísta dos fariseus e dos saduceus, dizendo: vocês estão agarrados em uma tradição, vocês estão enraizados em uma tradição morta e sem vida. Eu quero chamar a sua atenção hoje, século 21. Não adianta você dizer: sou batista, sou assembleiano, sou presbiteriano, sou religioso, sou arminiano, sou calvinista. Você precisa ter o seu coração transformado por Jesus Cristo. É isso que a palavra está dizendo. Esse coração transformado, ele vai dar frutos dignos de arrependimento. Se essa árvore não der fruto, ela não pertence a Jesus Cristo. Ela não faz parte do reino de Jesus. Queridos, amados irmãos, é hora de nós avaliarmos as nossas vidas diante da chamada do arrependimento. João está aqui mostrando para aquele povo: abandone o pecado, abandone a tradição, abandone os maus costumes, os valores hipócritas e volte para Deus. João está preparando o caminho para mostrar para eles que Jesus é a esperança que o homem precisa. E eu quero compartilhar com você uma quinta e última lição que está nos versículos 11 e 12. O arrependimento precisa nos preparar para o julgamento. E aí eu quero falar uma coisa com você muito séria. Você está preparado para entrar em juízo diante de Deus? Para enfrentar o tribunal de Deus no último dia? Porque todos nós, grandes e pequenos, a Bíblia diz que nós vamos passar diante do tribunal de Deus. E eu pergunto a você: você está pronto para este dia? Veja comigo o que diz os 2 últimos versos deste texto. Eu, na verdade, vos batizo com água.
tendo por base o arrependimento. João está dizendo, eu estou aqui batizando. Eu estou batizando com água, eu estou clamando a vocês, conclamando, chamando vocês ao arrependimento. Mas não é para ficar aqui, é para avançar. Eu vou mostrar para vocês para onde vocês têm que ir. E João, ele vai mostrar que é para Jesus que nós temos que ir. Mas aquele que vem depois de mim, ele está dizendo, o foco não está em mim, está em Jesus. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O arrependimento gera em nós a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações, meus queridos e amados irmãos, o Espírito Santo vai nos incomodar, vai sacudir as nossas vidas, vai nos inquietar, vai tirar nós da zona de conforto, vai fazer nós queremos acertar aquilo que está errado. Eu ouvi recentemente a história de uma jovem que depois da sua conversão, ela procurou o seu pastor e falou assim, pastor, eu queria consertar algumas coisas, mas é muito difícil. O que, minha filha? Disse o pastor. Pastor, durante muitos anos eu fui caloteiro, eu comprei e não paguei. E eu pedia pessoas para usar o cartão de crédito delas e comprava e não pagava. Eu usava talão de cheque de parentes, eu abusei dos crediários que eram me dados, eu fiz tudo isso. Eu estou arrependido, o que eu faço? O pastor falou assim, pague. Mas pastor, como que eu vou fazer? Vende o que você tem. E aquela jovem vendeu o seu carro, vendeu parte do seu guarda-roupa, dos seus calçados, e ela foi tirando tudo que ela tinha, até que ela voltou diante do pastor e falou, pastor, hoje eu não tenho quase nada, mas eu tenho paz em Jesus, porque eu consegui consertar a minha vida. Meus queridos e amados ouvintes, nós precisamos que o Espírito Santo queima, arde em nossos corações para gerar essa mudança. Nós não podemos falar que estamos vivendo com Cristo e abraçados com o pecado. João Batista está dizendo, ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo vai convencer você do seu pecado. O fogo desse batismo, ele vai limpar toda aquela sujeira, ele vai polir todo o pecado, tirar toda a mancha, vai transformar o seu coração, vai dar a oportunidade de você começar uma nova vida. E ele diz para encarar o tribunal de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus. Nós precisamos ter a consciência que ele traz na sua mão a pá e limpará a sua ira. Recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que não se apaga. João está dizendo que é isso que Jesus vai fazer. Sabe o que isso significa? Ele está usando a linguagem do agricultor, do homem do campo, que vai com a sua pá e entra no meio da sua lavoura e começa a limpar. As ervas daninhas ele tira e joga no fogo. Mas o fruto, o alimento, o saudável, aquilo que é vida, ele guarda, ele protege e ele quer para alimentar a ele e a sua família. Jesus visitará a sua igreja, as nossas igrejas, no julgamento final. E ele vai tirar a palha. Palha pega fogo fácil, mas não alimenta ninguém. Ele vai deixar o que é puro. Ele vai recolher aquilo que é trigo, aquilo que é vida, aquilo que alimenta. E vai falar assim, isso vai para o meu celeiro. Isso vai para o meu celeiro, ou seja, vai para o céu, vai para junto de Jesus. Mas a palha é o crente hipócrita. A palha é o crente relaxado, que ele fala que ele tem compromisso com Deus, mas ele não arrependeu dos seus pecados. Ele não tem o fruto do arrependimento. Ele não está pronto para encarar o tribunal de Jesus.
E eu quero desafiar você ao término desta mensagem, perguntando a você: você já se arrependeu dos seus pecados? Já consertou a sua vida com Deus? Você está pronto para, se Jesus voltar hoje, você ter paz no coração de saber que a vida eterna está garantida para você? Ou você tem dúvida? Se essa paz está no seu coração, se essa alegria está no seu coração, louvado seja Deus por isso. Porque essa paz está na minha alma. E eu quero que essa paz esteja também na sua alma. Mas se você tem dúvida, se você tem medo da volta de Jesus, se você tem medo da morte, eu quero chamar você ao arrependimento. Arrependa dos seus pecados. Diga para Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou aqui arrependido. Eu estou pedindo que o Senhor, com a tua graça, misericórdia, com amor, recebe esse pecador. Clama a Ele, e Ele vai ouvir a sua voz, vai transformar o seu coração, vai mudar a sua vida e vai dar a oportunidade de você começar uma nova história. Uma história ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você assuma esse compromisso e viva para fazer a vontade de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar. Pai de amor, de infinita bondade, graças te dou, Pai, porque a tua palavra é o alimento para as nossas almas, Senhor. A tua palavra é esperança para os nossos corações. A tua palavra, Senhor, ela nos leva ao arrependimento, nos leva ao tribunal de Cristo com o coração contrito e quebrantado. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um dos teus filhos, onde quer que estiver e quando quer que for ouvir essa palavra, que ela possa trazer transformação para os seus corações. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.